Akira era um perdedor com um emprego de escravo assalariado que queria desistir da vida porque não conseguia conquistar uma garota. No entanto, quando um súbito surto de zumbis começa, ele decide parar de ser um covarde e ressuscitar a garota dos seus sonhos para dar uns pegas no fim do mundo. Antes do apocalipse, do primeiro dia de seu novo emprego, Akira chega animado. Quando o chefe lhe mostra a mesa do escritório, ele esbarra acidentalmente na gostosa do escritório, congelando ao ver o rosto fofo de Saori. Ela o recebe e, amigavelmente, diz que se ele precisar de ajuda, ela pode dar-lhe uma mãozinha, perfurando seu coração naquele instante. Mais tarde naquela noite, Akira e seus colegas de trabalho vão a um restaurante e, enquanto bebe, ele nota Saori novamente. Ele se sente encorajado a impressioná-la porque ele é totalmente o tipo dele. Mas no final de sua celebração noturna, em vez de irem para casa, todos se levantam de repente e se preparam para ir trabalhar. Akira volta para o escritório chocado ao descobrir que seus colegas de trabalho trabalham a noite toda. Ele passa vários dias no escritório terminando suas tarefas antes de finalmente ir para casa dormir, percebendo que seu local de trabalho é uma corporação exploradora. Durante seu primeiro ano de trabalho, ele descobre que os trabalhadores dormem no escritório para terminar as suas tarefas, não têm férias e os pagamentos estão sempre atrasados. No seu segundo ano, ele deseja que um míssil destrua o lugar. Mas nesse momento, Akira vê Saori se aproximando dele com o almoço. A única coisa que o mantém são é a garota que ele ama secretamente. No entanto, Akira também descobriu que todos os dias Saori é chamado pelo chefe ao seu escritório para que ele possa se aproveitar dela. Não aqui. Oh, não se preocupe, as paredes. No terceiro ano, a fadiga o esmaga e Akira afunda ainda mais na depressão. Toda noite, antes de dormir, ele deseja nunca mais acordar. No entanto, na manhã seguinte, enquanto se preparava para o trabalho, ele sai e nota um aviso de papel sob sua assinatura. Ele se dirige ao gerente do prédio para pagar e bate na porta do gerente muitas vezes, mas não há resposta. A porta está aberta, então Akira entra, apenas para ver um homem comendo furiosamente alguém. O homem avança sobre ele, forçando Akira a correr. Mas fora do apartamento, ainda mais pessoas movidas pela fome o perseguem. Akira percebe que são zumbis, pela primeira vez. Ele entende que não precisa mais ir para trabalho, e seu mundo de repente explode em cores. Sentindo-se livre, ele pula do apartamento e foge dos zumbis com um sorriso. Ele se lembra como o mundo pode ser vibrante, percebendo que o surto de zumbis lhe concedeu seu primeiro dia de folga. Exultante, ele começa a pensar em coisas para fazer em suas férias inesperadas e então se lembra de Saori. Akira se pergunta se ela está bem e ele não se importa se ela é a mãe secreta do bebê de outra pessoa, pois ele só quer vê-la. Ele se dirige ao apartamento dela determinado a expressar seus sentimentos, mesmo enquanto o prédio está infestado de zumbis. Quando ele chega à porta à frente, os nervos o atingem e enquanto ele se pergunta o que dizer, ele toca a campainha, mas não obtém resposta. Então ele abre a porta e nota um par de sapatos masculinos já dentro. De repente, seu chefe aparece de cueca, já transformado em zumbi. Akira declara que está abandonando o emprego por ser tão deprimente. Reunindo a sua coragem, Akira empurra seu chefe pela janela, derrotando-o. Exausto, ele mal recupera o fôlego quando Saori aparece de repente. Ele desarromba, percebendo que Saori também se tornou uma zumbi depois de se dar bem e se sujar com o chefe picado. Em lágrimas, ele confessa seus sentimentos a ela, mas não consegue machucá-la. E em vez disso, ele foge, forçado a se separar da mulher que ele ama. Naquela noite, Akira descansa em uma loja de conveniência. Ele compra uma bebida e saboreia como ela tem um gosto refrescante. Ele percebe que nunca mais terá que ir trabalhar, mas também que pode morrer a qualquer momento. Dentro da loja, ele começa a escrever uma lista, 100 coisas que ele quer fazer antes de morrer ou se tornar um zumbi. Dias depois, Akira sonha em ser repreendido pelo seu colega de trabalho por não terminar o trabalho até que termine, e Akira trabalha tão forte que suas mãos e a cabeça dos seus colegas sangram. De repente, Akira acorda e percebe que é tudo um sonho. Ele nota que não precisa mais ir para trabalho por causa do apocalipse zumbi e o pensamento o excita. Ele está tão emocionado que decide limpar o quarto sujo, algo que ele não fazia há anos.
Enquanto arruma, Akira percebe que não sentia esse tipo de excitação há muito tempo. E ver seu quarto limpo acalma sua mente. Então ele pega uma lata de cerveja e bebe imediatamente, feliz por poder desfrutar de algo tão bom enquanto mata o trabalho. Enquanto bebe, Akira assiste o noticiário e percebe que toda Tóquio está em mal-estar por causa do apocalipse zumbi. Ele se pergunta sobre o futuro, mas decide se preocupar mais tarde, preferindo relaxar e beber mais cerveja. Quando ele verifica sua geladeira para mais, ele fica chocado por descobrir que acabou. Forçado a uma corrida de cerveja, ele olha para fora do seu apartamento e vê como está tudo destruído. Enquanto isso, no prédio do lado, um casal entra em pânico sobre o que fazer no futuro. O cara tenta acalmar Jill, mas o estresse e o pânico dela só fazem ele entrar em pânico também. Ele sai para a varanda para pensar e fica chocado em ver Akira descendo ao lado dela. Akira se apresenta e explica que precisa descer pela varanda deles porque a escada dele está cheia de zumbis. O cara se oferece para deixá-lo entrar, mas Akira recusa educadamente, dizendo que tem que chegar à loja de conveniência. O casal fica atordoado, mas então eles pedem a Akira para pegar alguns suprimentos para eles enquanto ele está em sua corrida de cerveja. Akira sai para a loja em uma bicicleta e percebe que o número de zumbis cresceu desde ontem. Ele sabe que, se for cercado, pode morrer, mas não se importa, pois só precisa daquela cerveja. Quando ele chega, ele se sente feliz, até cantando uma música. Mas, lá dentro, Akira fica surpreso ao ver uma sobrevivente. Ele imediatamente nota o quão bonita ela é e se sente envergonhado, lembrando que estava cantando estranhamente pouco antes. Ele tenta uma conversa fiada, explicando por que está lá, mas ela não responde. Antes de sair, ele se oferece para trocar contatos, mas ela recusa-se o pedido para trocar contato, dizendo que ele claramente não analisa o risco. Afinal, ele está apenas pegando uma cerveja enquanto ignora o essencial para a sobrevivência como um completo idiota imbecil. Antes que Akira possa responder, zumbis invadem a loja. Ele imediatamente tenta proteger a garota, mas ela o coloca no chão assim que um caminhão bate na loja, atropelando os zumbis e salvando os dois. A garota sai em uma bicicleta sem dizer muito, e Akira não consegue acreditar que acabou de conhecer alguém tão durona e bonita. Ao sair, zumbis começam a persegui-lo. Sua bicicleta é destruída pelo caminhão, e ele não sabe como voltar para casa. Mas ele vê uma scooter abandonada na rua. Animado, ele pensa nisso como um upgrade que o ajuda a superar os zumbis, mas percebe que pode obter um upgrade ainda melhor. Ele avista uma Harley deixada com as chaves ainda dentro. Sorrindo, Akira pula, voltando com velocidade enquanto quase morre no processo. Eventualmente, Akira chega a seu apartamento. Ele sobe para a varanda de seu vizinho, refletindo sobre como seu dia foi gratificante. Mas quando ele verifica o casal de antes, com seus suprimentos, ele descobre que o lugar foi atacado e eles estão mortos. À meia-noite, Akira bebe a cerveja que trouxe de volta enquanto assiste ao noticiário. Ele percebe que a vida é curta e que ele tem que fazer mais antes de morrer. Ele abre seu caderno de 100 listas e anota alguns desejos como escalar uma montanha e encontrar seu ídolo, Johnny Sins. No meio do caminho, ele para pensar em seus pais, então adiciona um desejo de voltar para casa para passar tempo com eles, terminando sua lista de desejos em 33 desejos. Enquanto isso, no dia em que Akira foi em uma corrida de cerveja, a garota gostosa e durona que ele conheceu acordou em seu próprio apartamento. Ela imediatamente começa seu treino na esteira e consome proteína. Enquanto corria, ela ouve o noticiário confirmando o apocalipse zumbi. Determinada, a durona cria sua própria lista de 100, a dela sendo regras de sobrevivência, muito parecida com a de Zumbilândia. Ela então assiste a vários filmes de zumbis para estudar diferentes tipos. Para completar seus preparativos, que ela decide observar os zumbis ao redor de seu apartamento. Ela percebe que, se ela enfrentar vários tipos de uma vez, suas chances de sobrevivência caem drasticamente. Sabendo que ela deve reunir recursos, ela anda de bicicleta até uma loja de conveniência. Ela configura sua câmera para procurar zumbis por perto. Enquanto coleta suprimentos, ela avista um doce mochi de sakura. Tentada, ela quase o pega, mas para. Lembre-se de uma de suas regras: minimizar a ingestão de açúcar. Nesse momento, seus sensores a notificam de que outra pessoa está por perto. Ela investiga e fica surpresa ao ver outro sobrevivente, Akira.
Quando ele entra na loja, ela permanece calma e observa sua reação. Ela rapidamente percebe que ele é inofensivo, mas se sente decepcionada ao vê-lo coletando cerveja em vez de itens essenciais. Logo, zumbis se reúnem do lado de fora, atraídos por causa dele. Quando Akira tenta ajudá-la, os zumbis invadem. Akira tenta protegê-la, mas ela rapidamente o coloca no chão e o caminhão atravessa algumas vítimas de zumbi conforme o planejado. A Durona sai da loja espantada que alguém tão imprudente quanto Akira pudesse sobreviver por tanto tempo. Aliviada por ter sobrevivido e garantido suprimentos. Ela mais tarde revisa as imagens de sua câmera para analisar o comportamento zumbi. Mas então, ela se depara com a gravação de Akira. Ela vê-o sorrindo, bebendo cerveja alegremente no meio do apocalipse. A cena a surpreende e a faz se arrepender de não ter pego aquele mochi de Sakura, para aproveitar um pouco a vida como ele. Em algum lugar no mercado noturno de Shinjuku, dentro de um clube de anfitriões, o anfitrião número 1, Shou, e seus colegas de trabalho tentam acalmar uma garota que está chorando porque perdeu seus pais. Shou oferece guloseimas para aliviar sua tristeza, mas ela não para de chorar. Então, o amigo de Shou chega e o informa que zumbis estão cercando o local. Shou educadamente diz à garota que tem que fazer algo e deve deixá-la sozinha. Mas ela treme incontrolavelmente. Percebendo isso, Shou promete que voltará por ela, o que a acalma. Então, Shou e seus amigos pegam armas e coquetéis Molotov, preparando-se para defender a área dos zumbis. A horda se aproxima, e durante a luta, um deles é ferido e infectado. Enquanto a batalha se intensifica, Akira entra em Shinjuku em sua motocicleta. Ele fica chocado com o quão lotada a cidade está de zumbis. Mas nada disso o impede, pois ele está procurando por seu melhor amigo, Kensho. Algumas horas antes, Akira acorda e percebe que sua barba está começando a crescer. Ele tenta encontrar inspiração para deixá-la crescer, já que largar o emprego o faz querer experimentar coisas novas em sua lista de desejos. Depois de esboçar uma barba falsa em seu rosto, ele decide apagar a ideia e permanecer de barba feita. Então, seu telefone toca com uma notificação de solicitação de amizade. Animado, Akira verifica o aplicativo para ver quem está online. Esperando por horas, mas o tédio se instala quando ele percebe que não há muitos sobreviventes restantes. De repente, ele se lembra de Kensho. Ele se sente certo de que seu velho melhor amigo ainda está vivo, convencido da força e resiliência de Kensho. Enquanto isso, dentro de um clube, Kensho espia o corredor e o vê cheio de zumbis. Sedento, ele bebe sua última garrafa de água. Frustrado após dias sem comida, o que mais o frustra é a garota que ele alugou para dar uns pegas, agora estar infectada e transformada em zumbi dentro do quarto. Felizmente, a afeição de Kensho por algemas a manteve amarrada, impedindo-a de se mover. Morrendo de fome e cansado, Kensho de repente se lembra de Akira, que costumava rir de todas as piadas ruins. De repente, seu telefone toca. Ele atende, chocado ao ouvir Akira vivo e bem. Akira conversa com ele, dizendo-lhe para se animar, falando tão calmamente que Kensho fica atordoado. Kensho explica que está preso em Shinjuku e que ninguém pode salvá-lo por causa dos zumbis ao redor. Mas Akira não se importa e diz a Kensho para enviar o endereço por mensagem e desliga antes que Kensho possa objetar. Indo para Shinjuku, Akira se lembra de seu passado com Kensho. Na faculdade, Kensho era popular, mas isso nunca os impediu de se unirem. Anos depois, Kensho se tornou agente imobiliário de sucesso, enquanto Akira estava presa em seu emprego esmagador de almas. Em um jantar de reencontro, Kensho se gabou de sua vida pessoal, frustrando Akira. Ele o avisou para largar o emprego, mas Akira atacou, acusando de se exibir, o que prejudicou a amizade deles. Agora Akira se arrepende de passar anos em um emprego que odiava. E salvar Kensho parece uma chance de reviver seus velhos dias de diversão. De volta em Shinjuku, Shou é o último sobrevivente. Ele aceita seu destino, pensando que é uma maneira nobre de morrer depois de tudo que fez. Enquanto um zumbi avança sobre ele, uma buzina de carro toca de repente, atraindo todos os zumbis para longe, e Shou não consegue acreditar que ainda está vivo. Os zumbis do hotel de Kensho também são atraídos pelos... Eles cercam o carro, que então explode, e foi Akira quem acionou. Ao ouvir o barulho, Kensho entra no corredor e fica atordoado ao encontrá-lo livre de zumbis. Ele procura um lugar seguro, mas é subitamente cumprimentado por Akira, o que o choca.
Akira pede desculpas em voz alta pela briga, admitindo seu ciúme do sucesso de Kensho e confessando que se arrepende de não ter aceitado seu conselho. Kensho fica sem palavras, confuso que Akira tenha vindo até aqui apenas para se desculpar. Antes que ele possa responder, zumbis invadem o hotel. Devido ao pedido de desculpas barulhento de Akira, os dois são forçados a fugir para o telhado. Com o tempo se esgotando, Kensho entra em pânico, convencido de que é o seu filho. Mas Akira tem outro plano. Ele diz a Kensho que eles devem pular para o próximo prédio. Kensho pensa que é impossível, mas Akira salta, de qualquer maneira, batendo no chão com hematomas, mas sobrevivendo. Ele incentiva Kensho a segui-lo. E, aterrorizado, Kensho admite que não pode pular. Ele confessa que odeia seu emprego, revelando que por trás dos sorrisos e do estilo de vida chamativo, ele se sente vazio. Toda sua riqueza e sucesso são uma fachada, pois ele nunca gostou de ser agente imobiliário e o que ele realmente queria era ser um comediante stand-up. Akira encoraja, dizendo que, como seu amigo, ele deve ouvir o conselho dessa vez. Ele incentiva Kensho a largar o emprego e pular em direção ao seu verdadeiro sonho. Kensho finalmente entende. Dando alguns passos para trás, ele corre e salta. Enquanto os zumbis quase o agarram, o vento rasga suas roupas, deixando embaraçosamente exposto, e Akira cai na gargalhada com a vista. No ar, Kensho percebe que não vai conseguir, agarrando-se desesperadamente à beirada. Ele grita para Akira, implorando por ajuda. Assim que ele está prestes a cair, Akira de repente agarra sua mão e o puxa. Kensho sobrevive, embora ferido. Akira preocupa-se de que ele tenha sido mordido, mas Kensho explica que ele se arranhou em suas dingleberries. Naquela noite, os dois relaxam em seus trajes de aniversário, no telhado bebendo cervejas. Eles riem sobre trabalho, vida e seus futuros. Kensho admira Akira, vendo-o como alguém que largou o emprego, abraçou a liberdade e até pode ter sucesso num apocalipse zumbi. Mas ambos riem da ideia, sabendo que não podem salvar o mundo. Dias depois, ainda no telhado, enquanto Akira joga jogos de zumbis, Kensho cozinha seu delicioso almoço. Akira e Kensho acordam que fazer um acampamento em casa no meio da açaí de Tóquio é uma ótima ideia. Então, depois que Akira terminar de jogar, eles vão comer o almoço. Akira fica surpreso com a culinária de Kensho e tem ciúme, porque Kensho lhe diz que cozinhar é a chave para conquistar garotas. Akira jura a Kensho que ele vai conseguir uma garota para provar que ele está errado. E apesar do apocalipse zumbi, Kensho ainda lhe deseja boa sorte. Depois do almoço, Akira volta a jogar mais jogos. Enquanto Kensho lê o caderno de 100 listas de Akira, Kensho sente que a mente de Akira estava de ressaca do trabalho quando ele escreveu a lista, porque as coisas que ele escreveu estão fora deste mundo. Então, Kensho anota um monte de seus próprios itens da lista de desejos, porque Akira ainda não escreveu 100. Akira tenta impedi-lo, mas Kensho me lembra que se Akira não tivesse salvado, ele poderia ter morrido em um motel aleatório em Shinjuku. Ouvindo isso, Akira deixa Kensho escrever sua lista de desejos. Então Akira escreve que ele quer ter uma mega televisão, então eles decidem ir procurar. Enquanto estão a caminho, Akira pergunta a Kensho por que ele quer ser um comediante stand-up. Kensho explica que, embora ainda esteja longe de se tornar um, sempre foi seu sonho desde a infância. Akira então se pergunta qual era seu próprio sonho de infância e fica confuso se trabalhar em um escritório poderia contar como um. Akira para sua motocicleta quando eles chegam a um beco sem saída, pois eles enfrentam um caminho cheio de fogo. Mesmo que a loja de televisão esteja ao alcance, de repente um caminhão de combustível começa a criar o caos, lançando carros. Akira e Kensho estão encurralados e Kensho começa a gritar para Akira fazer algo, sabendo que o caminhão explodirá quando chegar aí. Akira pesa os riscos, então se lembra da gata durona e tem uma ideia. Enquanto o caminhão avança em direção a eles, Akira sobe uma rampa, desviando dele bem Ele então se dirige para o shopping subterrâneo para protegê-los da explosão causada pelo tanque de gás do caminhão. Kensho não consegue acreditar em Akira, pensou em algo assim, mas quando eles chegam dentro do shopping subterrâneo, eles se encontram cercados por zumbis. Eles avistam uma loja próxima, então abandonam a motocicleta e correm para dentro, fechando rapidamente o portão para bloquear os zumbis. Kensho entra em pânico e não consegue acreditar em como Akira permanece calmo, ainda pensando em televisões em um momento tão crítico. Assim que recuperam o fôlego, um grupo de garotas aparece de repente. As garotas piscam suas luzes sobre eles e suspiram de alívio, percebendo que Akira e Kensho não estão infectados. Uma das garotas começa a entrar em pânico por estar presa, mas Kensho a acalma, encorajando-a a pensar positivamente. Suas palavras inspiram o grupo e eles se dirigem à seção de bebidas alcoólicas para beber. Todos pegam bebidas e lanches para acalmar as mentes. Akira e Kensho trocam olhares, percebendo que acabaram de completar seu item da lista de desejos de beber e jantar com comissárias de bordo. Logo, as garotas se apresentam como Reika, Maki e Yukari, que são todas comissárias de bordo. Akira e Kensho se sentem maravilhados com a sorte, pois seu item da lista de desejos é beber e jantar com comissárias de bordo. Akira tenta falar com Yukari perguntando se ela tem namorado. No entanto, Yukari não gosta que ele pergunte algo assim em uma situação tão terrível.
Embaraçado, Akira se vira para Kensho em busca de ajuda, mas para sua surpresa, Kensho já está flertando com Maki. E, ao contrário de Akira, o RZ, Radiant Zenith, o brilho natural de Kensho, está realmente atingindo Maki profundamente. Com ciúmes do humor e da aparência de Kensho, Akira se lembra do que Kensho disse no almoço sobre cozinhar e garota. Determinado a impressionar, Akira se apresenta ousadamente ao grupo e bebe uma garrafa inteira de tequila. Divertida, Reika se junta a ele com mais álcool e logo o grupo fica mais animado por causa da façanha imprudente de Akira. Mais tarde, Kensho e Maki se esgueiram para a sessão de quartos para um momento íntimo. Enquanto isso, Akira cambaleia para o banheiro para vomitar. Enquanto ele está enjoado sobre a pia, Yukari entra para ajudar. Akira fica surpreso com a bondade de Yukari e começa a pensar que ela pode ter sentimentos por ele. Ela admite que está preocupada com ele por beber tanto, mas então revela que já tem um namorado que ela quer ver novamente em breve. Akira se sente desapontado, mas grato pelo breve momento em que pôde sonhar. Enquanto isso, Reika bebe muito e começa a desabafar sobre seus problemas. O cara do grupo, já mordido por um zumbi, pior. Ele engatinha em direção a Reika quando ela está muito bêbada para notar. De repente, ele a ataca e ela grita. Kensho, ao ouvir, quer ir ajudar, mas Maki se agarra a ele, bêbada, pedindo outra rodada. Ele insiste e a arrasta junto, apenas para descobrir que Reika já se transformou em zumbi. Horrorizado, ele assiste Reika atacar e comer Maki. Kensho se culpa por deixar alguém morrer, mas fica mais alarmado quando percebe que o homem mordido desapareceu. Enquanto isso, Akira e Yukari sentam-se juntas na escada conversando sobre um perigo dela de comissária de bordo. Akira se identifica, abrindo-se sobre seu trabalho de escritório, dizendo a ela que trabalhar sempre foi apenas um sonho emprestado. Yukari admite que também não gostava do emprego, mas depois que Akira perguntar qual era o verdadeiro sonho dela, ela começa a refletir sobre isso positivamente. De repente, o homem mordido os emboesca e morde Yukari. Akira o empurra a escada abaixo, mas Yukari diz a Akira que deixasse ela para trás. Akira recusa, incapaz de abandoná-la tão cedo após se conectar. Yukari explica por que esfregou as costas dele quando ela era uma criança. Uma comissária de bordo fez o mesmo para acalmá-la durante um voo. Naquele momento, ela estava inspirada a se tornar uma, percebendo que tinha sido seu sonho o tempo todo. Akira chora quando ela diz suas últimas palavras. O homem mordido volta e ataca novamente, mas Yukari se sacrifica para detê-lo. Akira foge soluçando até encontrar Kensho. Aliviado, Akira descobre que Kensho encontrou uma mega televisão. Eles percebem que precisam sair rápido porque todos lá dentro estão infectados. Eles correm para fora, encontrando as ruas livres de zumbis, e se apressam para casa com seu prêmio. Naquela noite, enquanto Kensho prepara o jantar, ele fala como está traumatizado depois de perder as comissárias de bordo. Enquanto isso, Akira reflete sobre as palavras de Kensho e Yukari sobre sonhos de infância. Com uma nova determinação, Akira escreve um novo item em sua lista de desejos, que é recordar seu sonho de infância. Quando Akira era um pirralho, ele salvou o cachorro do seu amigo de alguns gás. Ele se autodenomina Akira, o super-herói da justiça que não tem medo de nada. Mas então ele acorda e percebe que é um sonho. Ele vê sua lista de desejos que o lembra de seu sonho de infância. Naquela noite, Kensho informa a Akira que todo o Japão não é seguro. No entanto, algumas aldeias conseguem se isolar em Hokkaido, o que significa que a família de Akira ainda pode estar viva. Então Kensho decide que quer ficar loiro e diz que quer superar sua vida passada, inspirado pelas aspirações de Akira, e ele também quer ter uma boa aparência para perseguir seu sonho de se tornar um comediante. Vendo Kensho com cabelo loiro, Akira se lembra do que Kensho e Yukari disseram sobre sonhos de infância. De repente, Akira diz a Kensho que quer se tornar um super-herói. Ele explica que sempre quis ser como Batman ou Homem-Aranha, salvando pessoas em um traje legal sem recompensa. Ele diz que quer ajudar as pessoas não importa o que, e sua ideia central é se tornar um super-herói que salva a humanidade dos zumbis. Kensho fica surpreso com a excitação de Akira, mas o apoia de todo o coração. Embora Akira não possa voar ou atirar teias, ele já pesquisou como vencer zumbis. Juntos, Kensho e Akira se dirigem ao aquário, emocionados porque podem acessar os quartos dos fundos. Kensho se sente inquieto, pois o aquário está em más condições e pode desabar a qualquer dia. Enquanto explora, Akira encontra o que precisa, um traje de lastano especial, e ele o pinta com spray para transformá-lo em um traje de super-herói. Enquanto isso, na cidade, um grupo de sobreviventes está preso dentro de um ônibus que ficou sem gasolina. Eles entram em pânico, debatendo o que fazer, mas o motorista sugere esperar que os zumbis saiam. De repente, um passageiro se revela infectado e ataca os outros. O grupo é forçado a sair do ônibus apenas para ser cercado por zumbis. Uma garota consegue se afastar e corre em direção ao aquário. Perseguida por uma horda, ela tropeça. E assim que um zumbi avança sobre ela, Akira aparece e a salva.
Akira irradia excitação e pergunta a Kensho o que ele acha do traje, mas Kensho encolhe os ombros sem saber o que dizer. Acontece que o traje de mergulho que ele pegou foi construído forte o suficiente para resistir a mordidas de tubarão, tornando-o invulnerável a zumbis. Mais sobreviventes começam a chegar no aquário, e para o choque de Akira, a gata durona de antes está entre eles. Determinado a impressioná-la, ele se joga em ação. Enquanto Kensho ajuda a guiar os sobreviventes para dentro, Akira enfrenta um zumbi, mas ele luta, pois um consegue morder seu braço. O traje impede que a mordida rompa a pele, mas ele ainda sente a pressão. Logo mais zumbis aparecem e o oprimem. Akira chama Kensho, mas Kensho recusa, sabendo que há apenas um traje e confiando que Akira ficará bem. Eventualmente, Akira tira os zumbis de uma ponte, mas quando ele olha para cima, ele vê a Durona olhando para ele com nojo, nada impressionada de que ele esteja fazendo cosplay como um idiota em tal situação. Lá dentro, os sobreviventes descansam. A garota que Akira salvou está aliviada e grata, e Kensho elogia Akira por ser um herói decente. Percebendo Akira olhando para a Durona, ele o encoraja a falar com ela. Akira se aproxima e lembra a Durona que eles se conheceram na loja de conveniência, e ela se lembra de seu rosto bobo, mas permanece nada impressionada. Quando Akira pede para trocar contatos, ela critica suas ações imprudentes de bancar o herói, chamando o comportamento de Akira de um sinal de baixa autoestima e um mecanismo de enfrentamento para cobri-la, tornando-se um herói. Kensho tenta defendê-lo, mas fica intimidado depois de ouvir a lógica dela. De repente, um barulho alto ecoa pelo aquário. Akira e Kensho correm para investigar, encontrando água vazando pelo corredor. Para seu horror, um grande tubarão branco aparece, mas este tem pernas. Eles avisam. Desencadeando o pânico, o tubarão quebra as paredes do aquário, confundindo Akira. A Durona explica que o tubarão deve ter comido mergulhadores infectados e os parasitas dentro estão controlando-o. O grupo foge para um andar de cima, mas zumbis bloqueiam a saída de emergência. A Durona lembra do layout de antes e os guia em direção à outra saída. Enquanto correm, o tubarão, não tão bebê, invade a sala, rasgando os zumbis. A garota que Akira resgatou antes entra em pânico, mas a Durona a acalma, até que a garota de repente empurra a Durona para o lado e corre para a segurança, deixando a Durona para trás. Kensho é sampo da saída de emergência, mas Akira percebe que a Durona não o seguiu. Ele imediatamente volta para ela, enquanto Kensho luta para reabrir a porta emperrada. A Durona admite que odeia viajar em grandes grupos, acreditando que eles apenas aumentam o risco dela morrer. Enquanto o tubarão a ataca, Akira invade e lança esta gigante aberração de sushi. A Durona o chama de estúpido por se arriscar, mas Akira insiste que se ele encontrar uma garota fofa, ele quer conhecê-la, e se ele ver alguém em perigo, ele quer salvá-lo. Ele diz que é isso que significa ser um herói. Sem plano, os dois são forçados a correr em círculos do tubarão. A Durona pensa em uma estratégia, mas precisa que Akira corra o risco, e ele concorda, ousadamente. Eles se separam. Akira distraindo o tubarão, enquanto a Durona procura equipamentos. Ela lembra de ter lido que tubarões têm uma fraqueza à eletricidade forte, e corre para encontrar baterias. Akira desvia por aos poucos dos ataques do tubarão, mas eventualmente o tropeça e cai. Encurralado, ele se prepara. Nesse momento, Kensho reaparece, mostrando ao tubarão sua estrela do mar para distrair o tubarão e ganhar tempo. O tubarão quase devora Kensho, mas Akira o desafia diretamente, reunindo coragem como um verdadeiro herói enfrentando sua nêmesis. A Durona corre de volta, com baterias funcionando, entregando-as a Akira. Enquanto o tubarão avança, Akira ativa as baterias e o soca bem na cara, derrotando de uma vez por todas. Com o monstro abatido, Akira, Kensho e a Durona se reagrupam. Enquanto os outros sobreviventes se separam deles, Akira arrisca outro item de sua lista de desejos, de se tornar um super-herói. Sabendo que ele fez isso, Kensho provoca que ele forme uma ótima equipe com a Durona, o que o envergonha. Enquanto caminham juntos, a Durona anota o caderno de 100 listas de Akira. Ela para e revela que tem sua própria lista, não de sonhos, mas de regras estritas para garantir que ela sobreviva. Ela explica seus diferentes objetivos, dizendo que eles a tornam inadequada para o estilo de vida despreocupado de Akira, mas aquilo diz a ela que não se importa e que ela é importante para ele. Ele a salvou não para impressioná-la, mas simplesmente porque ele queria, e sua sinceridade a faz ceder. Mais tarde, quando Akira e Kensho se preparam para sair em sua bicicleta, a Durona diz a eles que ficará bem sozinha e para eles encontrar outro lugar seguro.
Mas antes que eles vão, ela entrega seu número a Akira e ele o aceita alegremente, finalmente sabendo que o nome dela é Shizuka. Finalmente conseguindo o contato da Durona, Akira se sente exultante. Sua vida está melhorando e com Kensho ao seu lado, ele decide que eles devem ir para Gunma para encontrar seus pais. Mais tarde, Akira e Kensho vão a uma loja de relógios, onde Akira encontra um relógio caro. Akira decide roubá-lo porque é o apocalipse zumbi. Mas então Kensho mostra a Akira que ele encontrou um relógio ainda mais caro. Os dois colocam ternos e usam os relógios para completar um de seus itens da lista de desejos. À meia-noite, Akira e Kensho percebem que estão sem água e toda a eletricidade em Tóquio acabou. Eles já carregaram seus telefones, mas não podem assistir ao noticiário ou obter atualizações e sabem que tem que levar a sério. Mas Akira diz a Kensho para olhar para as estrelas e ambos ficam maravilhados com quão brilhantes as estrelas parecem em Tóquio agora que as luzes da cidade estão apagadas. Ver as estrelas faz Akira pensar em seus pais e Kensho conforta dizendo que eles ainda estão vivos. Akira concorda porque sua próxima jornada é para sua cidade natal, Gema. Na manhã seguinte, Akira e Kensho arrumam suas coisas para se preparar para a viagem. Depois de fazer as malas, Akira vai para seu antigo quarto e se despede de sua vida universitária e de escritório pela última vez. Eles se preparam para ir para Gema, onde Akira revela que levará horas de viagem para chegar lá. Mas antes de sair, ele diz que quer roubar algo. Kensho pensa que Akira quer dizer uma arma de verdade para que ele possa exercer a sua segunda emenda. Mas Akira revela que quer um trailer, um lugar onde dois manos possam dormir, cozinhar, andar e se abraçar durante o apocalipse zumbi. Ambos concordam com a ideia, então eles vão a um local de trailers onde encontram Shizuka. Akira fica surpreso ao ver Shizuka lá e sente que eles estão destinados a ficar juntos, já que essa é a terceira vez que se encontram por coincidência. Kensho e Akira percebem que Shizuka está planejando deixar Tóquio, então Akira pede a ela para ir para Gunma com eles. Shizuka recusa, dizendo que não vê nenhum benefício em se juntar a esses idiotas, porque não acha que tenha motivos suficientes para se juntar. Akira fica de coração partido ao ouvir isso. Kensho então pergunta o que ela está fazendo lá. Shizuka explica que assistiu a centenas de filmes de zumbis e sabe que um trailer é uma ótima maneira de viajar. Akira fica exultante porque ela compartilha a mesma ideia e a convida novamente para se juntar a eles, mas ela recusa mais uma vez. O jogo tá quebrado. Kensho então dá um checkmate, apontando que ela não tem carteira de motorista, o que significa que ela pode se machucar enquanto viaja sozinha. Akira concorda, dizendo a ela que viajar junto é mais seguro e divertido, especialmente com alguém que sabe dirigir, o que força Shizuka a se juntar a eles. Todos entram no local de trailers, surpresos pelos muitos modelos diferentes. Enquanto os caras olham para os trailers, Shizuka examina qual seria realmente o melhor para um apocalipse zumbi. Ele eventualmente encontra um modelo off-road sutável, que pode facilmente contornar zumbis. Quando ela vai mostrá-los, no entanto, Akira e Kensho já tinham escolhido o trailer mais caro. Akira o ama porque tem tudo que ele poderia querer, mas Shizuka desacorda, apontando que é muito grande para passar por carros abandonados na estrada. Ela então aponta para o que ela escolheu, mas Kensho a encoraja a se divertir um pouco, adivinhando que ela deve ter um trailer favorito. Ela acha estúpido se divertir, mas Kensho avista um trailer com interior luxuoso estilo Bali e imediatamente se apaixona. Kensho provoca por ela se apaixonar por um trailer, mas enquanto eles discutem qual trailer pegar, zumbis de repente invadem a concessionária, forçando o trio a pegar o trailer mais próximo e escapar imediatamente. Akira e Shizuka dirigem o trailer. Enquanto Kensho anda de motocicleta na rodovia, Akira percebe como tudo parece quieto. Shizuka explica que talvez as pessoas não tiveram tempo de escapar, porque o vírus se espalhou muito rápido. Ela diz que a única coisa capaz de tornar as pessoas agressivas como zumbis é um vírus, e que em algum lugar as pessoas devem estar trabalhando numa vacina. Mas apesar disso, Shizuka admite que ela não se importa muito, porque seu trabalho e seu grupo mal estão sobrevivendo como eles estão agora. Depois de horas dirigindo, Gunma aparece à vista. Akira se sente exausto e sugere que parem no próximo posto de caminhões. Explodem depois de atingir tiras de pregos colocadas na rodovia. Akira fica chocado e corre para verificar Kensho, que está ferido por cair.
Mas então ônibus param e Akira fica atordoado ao ver seu velho, irritante e feio colega de trabalho, Ganso. Ver Ganso com sua equipe de beisebol faz Akira se lembrar do quanto Ganso contribuiu para sua depressão quando ele trabalhava no escritório. Ganso diz a Akira que está impressionado que um cara como ele possa sobreviver a um apocalipse. Akira se sente aliviado por Ganso estar vivo também, até que de repente ele se dobra com dor de estômago. Ganso então diz a Akira que seu ônibus tem tudo o que é necessário para o trailer, mas Akira tem que trabalhar para ele por 2 dias em troca. Ouvir a oferta faz Akira tremer de medo, já que parece estar caindo de volta em sua antiga rotina deprimente. Shizuka nota Akira tremendo e confronta Ganso, acusando-o de manipular pessoas para fazer seu trabalho sujo para que ele possa saqueá-las. Mas Akira e seus amigos estão encurralados, com os zumbis começando a se aproximar. Com medo e pressionado, Akira aceita a oferta de Ganso, o que faz Ganso sorrir com satisfação. Eles são então levados para o posto de caminhões que Ganso controla. No posto de caminhões, Akira vê que Ganso tem trabalhadores que parecem exaustos e deprimidos. Ganso aparece e diz a Akira que eles se conhecem há muito tempo e ele acredita que Akira não se sentirá cansado fazendo este trabalho. Enquanto isso, Shizuka cuida dos ferimentos de Kensho. Kensho se culpa por forçar Akira a um emprego que ele odeia, mas Shizuka o tranquiliza, dizendo que não é culpa dele e diz que eles devem esperar para ver se Akira realmente só trabalha por 2 dias. No dia seguinte, Akira move caixas e sente que está de volta ao seu antigo emprego de escritório, mas ele tenta se manter positivo, lembrando-se de que quer mudar. Então, ele descobre caixas de cerveja em um caminhão de carga e decide colocá-las em uma geladeira, pensando que pode animar os trabalhadores cansados com uma festa à noite. De repente, Ganso entra e grita com ele por fazer isso, aterrorizando Akira. Mas então, os amigos de Ganso chegam e veem as cervejas na geladeira. Eles assumem que Ganso as forneceu e o elogiam por ser generoso. Ganso finge e declara que eles farão uma pequena festa para receber Akira, o que deixa Akira furioso por dentro. Mais tarde, Akira percebe que Ganso está usando zumbis como trabalhadores. Ganso explica que zumbis podem ser um ótimo equipamento se manuseados corretamente, e então diz a Akira que ele também não passa de um equipamento, como os zumbis, contanto que ele fique quieto e siga as ordens. Ouvir isso faz Akira se perder na rotina, cegado pelo trabalho novamente, até que ele começa a se mover como um zumbi. Enquanto isso, Kensho tenta descobrir por que Ganso fala com Akira dessa maneira. No entanto, Shizuka sabe imediatamente, pois Ganso a lembra de seu pai que costumava abusar dela. E ela percebe que tanto ela quanto Akira são assombrados pelo medo deixado para trás por pessoas abusivas que uma vez controlaram suas vidas. Quando a festa de Ganso começa, Shizuka se lembra de seu passado com seu pai. Certa vez, ela encontrou um cachorro abandonado nas ruas, então ela o levou para casa apenas para seu pai dizer a ela para se livrar dele. Ele não quer que ela perca tempo com um cachorro, pois ele queria que ela passasse a vida tendo sucesso. Shizuka eventualmente tem que se livrar do cachorro porque seu pai avisa que ela pode ser abandonada como cachorro. A festa de Ganso começa e seus amigos bebem cervejas geladas para receber Akira e seu grupo, mas Akira não se junta a eles porque Ganso o força a trabalhar como garçom. Quando os amigos de Ganso ficam sem cerveja, Akira os serve imediatamente, mas ele se sente assustado porque isso lembra de seu antigo emprego de escritório. Então, quando Ganso fica sem cerveja, ele é servido por uma velha, o que o deixa furioso, porque ele só quer ser servido por gatas. Ele ordena que Shizuka o sirva em vez, e enquanto Shizuka serve sua bebida, Ganso nota sua figura. Ele diz a ela que tome uma bebida com ele, e quando ela o faz, ela bebe a garrafa inteira sozinha. Ganso fica impressionado, brincando de forma grosseira que cerveja não é a única coisa que ele quer que ela engula, e então ordena que Akira lhe traga mais cervejas. Akira acidentalmente serve uma vasilha vazia, o que deixa Ganso furioso. Ele grita com Akira, traumatizando-o. Enquanto Akira fica congelado, Shizuka fica sentada em silêncio, se lembrando do seu passado e de como Ganso lembra de seu pai. Depois que Sashuka nasceu, tudo o que ela faz é baseado nas expectativas forçadas de seu pai. Seu pai, que era um temido financista, dita todas as suas escolhas.
Sashuka nunca se livra do cachorro abandonado. Ela secretamente cuida dele, até estudando livros médicos, e o cachorro se aproxima dela. Um dia, ela diz ao seu pai que quer se tornar médica, mas ele a dispensa, apontando apenas os negativos, e até informou que ele sacrificou o cachorro por ela, o que partiu seu coração. Quando ela fica mais velha, seu pai continua a dizer a ela o que é bom e o que é ruim, lembrando-a constantemente que ele sustenta sua vida luxuosa. As palavras de Ganso sobre ficar em silêncio e seguir ordens atingem profundamente, lembrando-a de seu pai, a razão pela qual ela é quem é agora. No dia seguinte, a festa de boas-vindas, Shizuka vê Akira sendo repreendido novamente por Ganso. Akira acidentalmente deixa cair suprimentos, o que enfurece Nansu. Ele culpa Akira por tudo, deixando-o confuso. Então, depois de gritar com ele, Ganso de repente o elogia. Ele diz a Akira que a liberdade é difícil, porque o força a pensar por si mesmo. Mas viver sob Ganso é mais fácil, pois ele só precisa obedecer às ordens e a vida continuará sem problemas. Shizuka imediatamente reconhece a manipulação de Ganso, ecoando seu próprio passado. Seu pai uma vez lhe disse que se ela quisesse vencer, ela tinha que seguir suas ordens. Ele alegou que tudo era para o benefício dela, mas ela sabe agora que sempre foi para o dele. Enquanto todos descansam, Shizuka acidentalmente deixa cair a mochila de Akira e encontra seu livro de lista de desejos. Ela folheia, sorrindo com quão estranho Akira é, antes de escrever algo dentro. No dia seguinte, os amigos de Ganso retornam da cidade com suprimentos, mas um deles acidentalmente traz um zumbi para dentro de um caminhão de carga. De volta ao posto de caminhões, o contrato de 2 dias de Akira termina e Kentio se desculpa com ele pelo problema. Para seu choque, Akira decide ficar, manipulado por Ganso. Akira admite que tem medo de viver lá fora e prefere a segurança que Ganso oferece. Kentio acha isso estranho, já que Akira não é assim. Mas, enquanto Shizuka diz a Kentio que eles precisam deixá-lo, pois é a escolha de Akira, mas enquanto eles se preparam para sair, Akira insiste que tem que retribuir a bondade de Ganso. E isso enfurece a Shizuka, lembrando-a novamente de seu pai. Ela grita com Akira, chamando-o de cego, e explica que Ganso está manipulando para satisfazer seus desejos intermináveis. Ela revela que ela era a mesma, mas Akira abriu os olhos dela para viver livremente por sua própria vontade. Ela declara que quer deixar Ganso para trás, com tudo que puder, chocando a todos. Ela desafia Akira, perguntando se ele é um zumbi ou um humano, porque ela sabe que ele ainda quer completar sua lista de desejos. Shizuka entrega a Akira seu livro, onde ele vê que ela escreveu uma entrada para dizer ao seu chefe irritante para engasgar com o Gize. Ganso fica irritado, sabendo que as mulheres fariam algo assim, mas quando ele vê a lista de desejos, ele a pega e a pisa. Enquanto Ganso está prestes a esmagar seu livro, Akira se lembra das listas que ele já completou e da alegria que elas lhe deram. E isso o tira de seu torpor. Ele avança para proteger o livro, chocando Ganso. Akira então declara que está partindo porque ainda tem coisas a fazer. Ele se desculpa pela suposta dívida, mas se recusa a ficar mais tempo. E os amigos de Ganso ficam atordoados ao ver Akira se libertar da manipulação. De repente, o caminhão de carga chega e o motorista de ônibus se gaba de trazer bons suprimentos. Mas quando ele o abre, um zumbi salta, jogando um posto de caminhões no caos. Ganso tenta acalmar a todos, dizendo que é apenas um zumbi, mas o pânico se espalha. Um motorista de ônibus aterrorizado bate no posto de caminhões, libertando acidentalmente os prisioneiros zumbis que Ganso mantinha. Eles atacam os trabalhadores, forçando Akira, Kentio e Shizuka a subir nos trailers. Kentio tenta salvar alguém, mas falha. Percebendo que não pode salvar a todos no caos, Akira então vê Ganso sendo perseguido por zumbis, e ele imediatamente elabora um plano e pede aos capangas de Ganso para ajudá-lo. Nesse momento, Ganso cai, e enquanto os zumbis se aproximam, Akira invade com um caminhão de comida, resgatando-o. Kentio não consegue acreditar que Akira está salvando alguém como Ganso, mas Akira explica que deixar um homem sem esperança ser comido não está em sua lista de desejos, então ele tem que salvá-lo. Ganso sobe no caminhão e seus homens cercam os zumbis com veículos de carga, prendendo-os. Akira salta para a segurança com Ganso e incendeia a horda com gasolina e um sinalizador, queimando todos eles. Todos aplaudem, maravilhados com o heroísmo de Akira. Akira caminha para Shizuka e os dois riem juntos de sua façanha imprudente. De repente, Ganso se levanta e exorta seus trabalhadores a admirar Akira e trabalhar mais como ele.
mas todos se revoltam, dizendo que já tiveram o bastante. Eles o chamam de ditador e afirmam que Akira é o melhor líder. Ganso implora para que fiquem, mas ninguém ouve. Um a um, eles saem, abandonando-o para chorar sozinho no posto de caminhões. Akira, Shizuka e Kent continuam sua jornada. E na estrada, Akira admite a Shizuka que ele apagou quando o Ganso estava por perto. Ele confessa que o trabalho é exaustivo e que ele precisa encontrar um emprego que realmente ame. Mas Shizuka o tranquiliza, dizendo que ele não precisa ter pressa, pois novos empregos sempre serão criados, e tudo o que ele precisa fazer é aproveitar a vida e o trabalho. Akira sorri e concorda. Então, Akira, Kentio e Shizuka finalmente chegam a Guma. Quando descansam perto do curso d'água, Akira pergunta se ele já conhece o Mindfulness. Shizuka responde e explica que é algo frequentemente perguntado em empregos corporativos. Akira revela que quer manter essa mentalidade, mas Kentio fica confuso sobre o que a declaração de Akira tem a ver com o Sup Yoga que eles estão fazendo. O trio continua sua jornada para Guma e Akira está feliz porque ele consegue completar um monte de seus itens da lista de desejos antes de chegar lá. Ele pensa que pode acabar a lista inteira dentro de um mês, mas Shizuka o lembra que só se ele não for interrompido. Na estrada, eles veem zumbis cercando um caminhão. Eles assumem que um sobrevivente está preso lá dentro porque as rodas explodiram. Então, eles decidem salvá-los. Akira está animado porque isso significa que ele pode usar seu super traje de super-herói de novo. Enquanto Akira se apresenta aos zumbis, a sobrevivente de repente salta do caminhão e os derrota como se fosse de Ghost of Yacht. A sobrevivente veste um traje de samurai e usa armas de samurai com incrível habilidade. O trio fica maravilhado. Shizuka até pensa que parece um drama. Depois de derrotar todos os zumbis, a sobrevivente se apresenta como Beatrix. Kensho fica surpreso ao ver que ela é estrangeira, e Beatrix explica que é da Alemanha e está de férias no Japão porque ama a cultura. Shizuka fica impressionada que Beatrix até pensa em armadura de samurai. Quando Akira abre o caminhão, ele fica chocado ao ver que está cheio de peixes. Beatrix os vê como boa ajuda e pede que eles entreguem o peixe com ela para Takazaki. Kensho e Shizuka consideram, pensando que ela quer entregar o peixe aos sobreviventes. Mas Beatrix explica ainda que desde a infância ela é fascinada pela cultura japonesa. Ela economizou dinheiro para viajar para o Japão, mas quando ela chegou, o apocalipse zumbi já havia começado. Ela sobrevive confiando em sua paixão e ela quer entregar o peixe para Takazaki porque lhe disseram que o último chefe de sushi ainda está vivo lá. Kensho e Shizuka ficam surpresos com seu raciocínio, mas Akira de repente se levanta e concorda em ajudar porque se encaixa em um de seus itens da lista de desejos. Na estrada para encontrar o chefe, Akira fica surpresa ao ver Ginsa. Beatrix explica que falou com o chefe de sushi 3 dias atrás e espera que o Taisho ainda esteja vivo. Sua jornada para quando eles veem um exército de zumbis bloqueando o caminho. Akira e Beatrix se preparam para lutar, mas não tem plano. Shizuka se lembra do mapa que estudou antes e elabora uma estratégia. O grupo prende os zumbis no meio da estrada com o caminhão e quando os zumbis estão distraídos, eles jogam garrafas de álcool neles. O próximo passo é incendiá-los, mas os fósforos não acendem. Mais zumbis aparecem, subindo no caminhão e se aproximando de seu trader. Beatrix entra em pânico, mas Akira diz a ela que o medo é apenas uma desculpa para não agir e ele se recusa a parar sua jornada. Ele prefere se tornar um zumbi do que abandonar seu sonho de comer sushi em um bom restaurante. Suas palavras movem Beatrix, lembrando-a de seu fascínio infantil pela cultura japonesa. Ela se junta a Akira na luta e declara que nunca mais temerá. Juntos, eles lutam contra os zumbis que invadem o trailer. Quando são encurralados, a música de repente toca de um drone. Beatrix percebe que é seu Walkman emprestado por Shizuka. Mais cedo, Shizuka preparou um plano B de usar o drone para atrair zumbis para um local e então deixar Kensho queimá-los com um coquetel Molotov. O plano funciona e os zumbis são destruídos. Naquela noite, eles chegam ao restaurante do último chefe de sushi. Akira, Kensho e Shizuka ficam maravilhados com o sushi que ele prepara, enquanto Beatrix hesita, mas depois de ver os outros desfrutarem, ela mergulha seu sushi no molho de soja e come. Lágrimas escorrem pelo seu rosto com sabor agridoce, fazendo o chefe chorar também. O chefe admite que nunca tirou um dia de folga, nem mesmo para o casamento de sua filha ou o funeral de sua esposa. Mas, ao vê-los desfrutar do seu sushi, ele percebe que eles podem ser seus últimos clientes, então eles oferecem sake à vontade em comemoração. No dia seguinte, Beatrix experimenta sua primeira onda de calor japonesa. Kensho e Shizuka reclamam de precisar de um banho de água quente, então Akira os leva a uma terma. O cenário os encanta. Depois de se trocar, Kensho e Akira notam Beatrix vestindo um kimono masculino, enquanto ainda serve fanservice, o que deixa Shizuka com ciúmes. Kensho muda a conversa para o amor, o que faz Akira pensar em S.A. Shizuka.
Ele diz que o lugar é melhor quando compartilhado com alguém com quem se está namorando, mas Shizuka discorda, insistindo que namorar é uma perda de tempo e um investimento ruim. Ela acredita que o tempo deve ser gasto em melhorar habilidades e obter promoções. E Akira fica confuso, mas deixa pra lá enquanto eles movem para os banhos. Akira e Kensho se aproveitam no banho masculino, enquanto Beatrix revela que o banho feminino não tem água devido a uma bomba quebrada. Os caras agem com indiferença, esperando que as garotas se juntem a eles para que possam obter algum material para gozar. Shizuka recusa, chamando eles de nojeitos, mas Beatrix insiste que a cultura japonesa diz o contrário. Ela se despe, atordoando os caras, e está pronta para se juntar aos rapazes quando os zumbis emergem no banho masculino. O grupo foge, subindo um penhasco para escapar, e eles choram por perderem seu momento na terma. À meia-noite, Akira acorda com sede e ouve água. Ele descobre uma terma natural nas montanhas e pula. Para o seu choque, Shizuka já está lá. Envergonhados, eles se oram nos seus trajes de aniversário e Shizuka tenta expulsá-lo, mas Akira insiste que relaxar no banho quente está em sua lista de desejos. Shizuka relutantemente fica e eles se sentam separados na água, envergonhados. Shizuka se desculpa por desconsiderar sua visão sobre amor, admitindo que a desaprovação de seu pai influenciou suas palavras. Ela se abre sobre ela mesma, surpreendendo Akira. Ela sorri, dizendo que é ruim no romance, mas se ela se apaixonar, ela quer se apaixonar por alguém com quem possa ser aberta, como está agora. Ambos coram do vermelho, percebendo o que Shizuka acabou de dizer, e ela rapidamente tenta se explicar. Assim que Akira tenta dizer algo, Kensho e Beatrix chegam. Kensho provoca eles sobre estarem ficando, deixando ainda mais envergonhados. Então ele se junta, não querendo segurar a vela, e Beatrix também se despe e se junta, completando outro item da lista de desejos, desfrutando de tempo em um banho de fonte termal. Anos atrás, antes de Akira ir para Tóquio, ele fala com seu pai sobre suas necessidades. Seu pai lhe diz que um homem que não tem sonho não é nada comparado a uma água-viva. Mas Akira não ouve porque seu pai é um humilde fazendeiro do interior. Akira e seu grupo continuam sua jornada para Goma, onde Kensho prepara uma sacada para impressionar os pais de Akira. Akira está nervoso para encontrá-los porque faz anos desde a última vez que os viu e o encontro anterior foi estranho devido às suas opiniões divergentes sobre seu trabalho de escritório. Ele sabe que será estranho novamente e se preocupa com o que eles dirão quando souberem que ele desistiu. De repente, Akira para o trailer porque a estrada do túnel para sua cidade natal está bloqueada. Ele sai para verificar e, para seu choque, um exército de zumbis espera atrás do bloqueio. A aldeia de Akira fica logo após o túnel, e apesar de sua excitação, Beatrix assume que a aldeia se foi. Mas depois que Akira olha através do túnel, ele sente que ninguém que lhe conhece está lá. Shizuka sente o que Akira está sentindo e sugere que eles peguem a rota da floresta. Eles entram na floresta para chegar à aldeia de Akira, e Shizuka explica que o túnel está selado porque zumbis da cidade continuam a surgir, mas ela acredita que a aldeia em si está segura. Enquanto Akira fala com ela, um velho aparece de repente, perseguido por um javali zumbificado. O grupo corre para ajudá-lo e Beatrix atira no javali, com o seu arco, salvando o homem. O velho se apresenta como Masaru, um carpinteiro. Ele explica que zumbis estão vindo das cidades, forçando-o a buscar segurança na floresta. Como carpinteiro, ele escolhe a floresta porque pode facilmente construir uma casa ou uma casa na árvore. Masaru orgulhosamente lhes mostra sua casa na árvore, e Akira instantaneamente se apaixona por ela, pois construir uma casa na árvore é um dos seus objetivos na lista de desejos. Masaru diz que ele está sozinho na floresta há um tempo, mas ele não se importa porque não é interrompido, e os zumbis não podem alcançá-lo porque ele pode sempre construir mais alto. Enquanto mostra a casa na árvore, Akira se oferece para ajudá-lo a terminá-la. Shizuka suspeita que ele só está fazendo isso porque tem sua lista de desejos, mas Masaru aceita a ajuda deles e Akira fica em êxtase. Masaru ensina Akira e Kensho a construir a casa na árvore perfeita. Ele diz que eles devem entender a floresta e, se estiverem em dúvida, devem perguntar à floresta. Ele explica que se eles aprenderem a ouvi-la, eles podem se tornar conscientes e ouvir a voz da própria natureza. Akira fica maravilhado como se este velho fosse Gandhi, pois a lição parece profunda e ele a conecta à sua própria vida, percebendo algo novo sobre o mundo e ele mesmo. Enquanto continuam a construir, Masaru elogia a habilidade de Akira, dizendo que ele o lembra de seu filho. Quando Akira pergunta sobre o filho, a atmosfera se torna azeda. Masaru revela silenciosamente que seu filho foi mordido por sua esposa e ele foi forçado a acabar com os dois. A memória faz Masaru perder o equilíbrio, mas Akira o pega e o tranquiliza que ele ainda tem o apoio de Akira.
Juntos, eles terminam a casa na árvore. O grupo desfruta dela por algumas horas, mas Akira choca a todos ao decidir sair imediatamente, em vez de ficar mais tempo. Ele explica que sente uma forte vontade de ver seus pais. Masaru entende e os diz que ele permanecerá na floresta se eles precisarem dele. O grupo se separa e continua em direção à aldeia de Akira. Eles chegam ao desfiladeiro faminto, o único caminho restante já que o túnel está bloqueado. Enquanto navegam pelo terreno perigoso, Akira conta histórias sobre sua cidade natal. E Beatrix comenta que é uma vantagem, já que os zumbis teriam dificuldade em passar por um caminho assim. Eventualmente, eles superam os obstáculos e veem a aldeia de Akira à distância. Enquanto se aproximam, a ansiedade de Akira cresce. Ele se preocupa que seus pais fiquem desapontados, mas ele se força a permanecer positivo, ansioso para vê-los novamente. Quando chegam, a aldeia parece vazia, e Akira corre procurando por seus pais. O medo domina, mas para sua surpresa, os aldeões estão reunidos em uma casa bebendo e celebrando. No momento que o veem, alguém grita que Akira voltou. Akira olha para o seu pai e expressa sua gratidão por tudo que seus pais fizeram por ele. Mas seu pai se aproxima e bate em sua cabeça, repreendendo-o por vir até aqui só para dizer algo assim. Ele avisa Akira para pensar com mais cuidado, lembrando-o que o mundo está em caos. Então ele convida os amigos de Akira para ficarem por um tempo e volta a trabalhar em seu campo. Shizuka fica surpresa, pois não esperava que o pai de Akira agisse dessa maneira. No almoço, a mãe de Akira os serve uma mesa simples, mas eles não se importam porque todos estão morrendo de fome. Ela explica a Shizuka que sua aldeia é remota, o que os ajudou a sobreviver aos invernos e até mesmo ao apocalipse zumbi. Ela revela que pessoas da cidade tentaram se refugiar aqui, mas algumas estavam infectadas e atacaram outras, forçando os aldeões a barricarem o túnel. No entanto, alguns sobreviventes foram autorizados a ficar, e agora vivem pacificamente na aldeia. Beatrix fica animada e sugere que Akira adicione a reforma de uma casa à sua lista de desejos. Akira concorda que é uma boa ideia, mas lembra a si mesmo que sua verdadeira razão para vir é passar tempo com sua família e retribuir seus pais. Depois do almoço, os amigos de Akira exploram a aldeia, desfrutando de sua atmosfera nostálgica. Enquanto isso, Akira tenta ajudar sua mãe com as tarefas, mas ela insiste em fazê-las sozinha, dizendo-lhe para descansar após sua longa jornada. Ele se senta e a observa, sentindo-se grato e inútil. Logo depois, seu pai o chama para ajudar no campo. Akira se junta a ele e tenta iniciar uma conversa, mas seu pai dá apenas respostas curtas e o silêncio frustra Akira. Quando terminam, Akira percebe que está lutando para encontrar uma maneira de retribuir seus pais. Então, ele nota seu pai estremecendo de dor, enquanto um pequeno corte em sua mão sangra, e Akira sente que a saúde de seu pai está falhando. Ele o ajuda a carregar vegetais de volta para a aldeia, e avista um grupo de pessoas chegando. Entre eles está um homem que Akira reconhece vagamente, e seu pai explica que o homem veio da cidade. Mas Akira fica inquieto, pois eles parecem estar indo em direção ao túnel. Esse homem é K.A.I. que uma vez viveu na cidade, desempregado depois que as corporações se recusaram a contratá-lo. Um dia, enquanto comprava cigarros, ele viu um zumbi devorando alguém. Aterrorizado, ele correu apenas para descobrir que toda a cidade estava invadida. Mas em vez de desespero, Kyle se sentiu libertado. Pela primeira vez ele estava livre para fazer o que quisesse. Ele e outros saquearam lojas de conveniência e formaram um grupo. Juntos, eles criaram uma lista de 100 coisas para fazer antes de se tornarem zumbis. Mas, ao contrário da lista de Akira, o grupo de Kant preencheu a deles com atos imprudentes e imorais, desejos degenerados e egoístas nascidos do caos e da amargura. Dias depois, Akira experimenta dreadlocks como parte de sua lista e se autodenomina um dreadlock fazendeiro, depois que Sakura estiliza seu cabelo. Então eles se sentam juntos, onde Sakura revela que trabalha em um salão há uma década. Nagisa e Ayumi também estão lá, e revelam que costumavam ser maquiadora e professora em Tóquio. Nagisa mostra a Akira que ela costumava fazer maquiagem para um filme de zumbi que Akira já assistiu antes, e Nagisa diz que deveria ter trabalhado na sequência, mas foi cancelada porque os zumbis falsos se transformaram em zumbis reais. Desde então, Nagisa está traumatizada porque foi atacada por zumbis reais, e conta a eles a história de aquele momento aterrorizante. Ela começa a chorar, mas Ayumi acalma, dizendo-lhe que todos têm suas próprias lutas para chegar à aldeia. Cada dia que ela vive lá, ela se sente mais grata e quer continuar vivendo na aldeia porque eles a aceitaram imediatamente. Nagisa se emociona e se sente mais calma. Enquanto isso,
Shizuka está fazendo arroz na cozinha, quando Tommy de repente entra, e se surpreende que uma garota como Shizuka possa cozinhar arroz da maneira tradicional. Tommy explica que cozinhar arroz no fogo é a melhor maneira porque faz o arroz ter um gosto melhor. Shizuka aprende algo novo e acha que é a melhor maneira de cozinhar arroz no apocalipse zumbi. De repente, um velho abraça Shizuka por trás e tenta dar uns pegas nela. Tommy imediatamente arrasta o homem para longe e explica a Shizuka que ele sempre foi assim desde que sua esposa morreu. Então o homem entra e pede a Tommy alguns curativos porque cortou a mão enquanto se pendurava. Shizuka diz a ele como tratar melhor e de forma mais eficiente, surpreendendo Tommy e o homem. Logo a notícia se espalha de que Shizuka entende de medicina, o que a torna famosa na aldeia como médica, embora ela só tenha aprendido com a leitura. Enquanto isso, Kenshou explora a aldeia e se depara com um poço de esgoto. Um velho explica que é para fertilizante para seus campos e que um mito local diz que se alguém pular nele, ficará mais jovem. Kenshou se recusa a tentar e pergunta quem é a menininha triste sentada com um cachorro. O velho explica que a garota veio da cidade, perdeu seus pais e o cachorro é tudo o que lhe resta. Kenshou vai falar com ela e tenta impressionar com suas habilidades de malabarismo. E a garota pergunta se Kenshou está batido na cabeça. Mas Kenshou diz que é cortesia comum dizer olá para uma garota, seja jovem ou velha. Então ele diz a ela que na Itália, se uma garota sorrir, eles têm que elogiá-la como cortesia. A garota ri porque sabe que Kenshou não é da Itália, mas percebe que ele só queria fazê-la sorrir. Kenshou se apresenta, a garota, que se apresenta como Anja, mas Kenshou decide chamá-la de Angie para se sentir mais perto dela. Enquanto isso, Beatrix visita as rodas da água que produzem eletricidade para a aldeia. Ela é fascinada pela cultura japonesa e acha o sistema engenhoso. Uma velha explica as fenças para ela, dizendo que protegem a aldeia de javalis e ursos zumbis. A velha também mostra a Beatrix um disjuntor de fuga à terra, e a avisa nunca tocar nele porque é perigoso. Mais tarde, a Yumi dá para Kira e os outros um discurso de incentivo sobre a conexão entre os aldeões. Ela diz que, embora a aldeia seja limitada, a proximidade entre as pessoas a faz feliz, algo que a vida na cidade nunca poderia oferecer. Akira fica profundamente movido pelas palavras de Hayumi e as recorda. Ao meio-dia, enquanto Akira trabalha nos campos, Kenshou aparece para encorajá-lo. Então Kaya passa e Kenshou o chama. Quando Kaya vê Akira, ele imediatamente foge. Akira não reconhece ele, mas Kenshou lembra que Kaya outrora estava na aula da faculdade antes de parar de aparecer e se tornar um recluso nojento e crostudo. Ka fica furioso ao ver Akira e Kenshou por causa de seu passado amargo com eles. Então uma ideia perversa se forma em sua mente para enganar Akira. Naquela noite, Akira bebe com seu pai, vendo isso como uma boa chance de conversar. Ele percebe que seu pai parece mais velho e menor. Akira diz a seu pai que ele gosta da vida na aldeia e quer ajudar no trabalho da família. Mas seu pai lhe diz que um homem deve seguir seu maior sonho, o que o deixa Akira furioso porque ele quer retribuir seus pais. Então Akira percebe que seu pai nunca alcançou seu próprio sonho e pergunta qual era. Seu pai diz que, quando vista do espaço, a Terra é pequena e ele uma vez sonhou em se tornar um astronauta. Mas ele era muito burro e muito velho. Akira ri, percebendo que seu pai está brincando, mas então seu pai lhe diz a verdade, de que os dreadlocks não lhe caem bem de jeito nenhum, e os dois riem como pai e filho. À meia-noite, uma garota quebra o disjuntor com uma motosserra, sorrindo enquanto faz. Ao mesmo tempo, Kai e seus amigos liberam zumbis no túnel, porque a lista de desejos de K inclui destruir a sociedade e transformar todos que ele odeia em zumbis. Enquanto os aldeões estão bebendo, Beatrix vigia os cavalos. Kenshou brinca com Andrew e Akira bebe com seu pai, quando os zumbis de repente atacam a aldeia. Ao ouvir o barulho, Akira corre para os campos e vê parte da aldeia em chamas. Seu pai lhe diz para salvar seus amigos, enquanto ele vai proteger a mãe de Akira. Shizuka vê zumbis se aproximando, mas a equipe de caça consegue abater vários antes de recuar, porque há muitos. Ka ri maniacamente, controlando a horda de zumbis e completando mais de sua lista de desejos distorcida, como disparar uma arma de verdade. Shizuka não consegue acreditar que a aldeia está queimando e pode ser destruída. Kenshou carrega Andrew enquanto os zumbis os perseguem, mas Beatrix chega, cortando os zumbis com sua katana para salvá-los. Canto, Beatrix, Eisa, Shizuka e Akira se reagrupam, e Shizuka diz que eles precisam salvar os aldeões. Kenshou sugere escapar pela cerca, mas ela é de alta tensão. Beatrix insiste que só choca animais, mas quando Kenshou testa, ele leva um choque. Beatrix percebe que os aldeões devem ter se enganado e o disjuntor está destruído, o que significa que eles estão presos. De repente, Kai e seus amigos chegam em um caminhão de lixo, rindo e desfrutando do caos. K percebe que eles causaram tudo, e K declara que antes de se transformar em zumbi, sua lista de desejos é arruinar tudo o que Akira ama, porque ele sempre odiou quão felizes Akira e K podiam ser. Shizuka fica horrorizada com sua razão, mas Akira diz a K que ele respeita o seu desejo de fazer o que quer, porque ele está fazendo o mesmo.
Mas Akira o lembra que, se ele quiser usar sua liberdade, ele deve respeitar a liberdade dos outros também. K fica atordoado. Akira mostra a ele sua própria lista de desejos inacabada e diz que não vai desistir ainda. K afirma que também não terminou a dele, então eles devem completar a deles antes que os zumbis os peguem. Enquanto discutem, Andrew procura o seu cachorro. Beatrix vai tentar consertar o disjuntor, mas é seguida por um dos amigos de K. Akira diz a Shizuka que precisa retribuir seus pais, o que ela não entende totalmente, mas se relaciona emocionalmente depois que Shizuka vai ajudar os aldeões. Kensho percebe que Andrew está desaparecida e diz a Akira que ele tem que encontrá-la. Akira e Kensho se separam mais uma vez, prometendo se encontrar mais tarde. Enquanto o grupo se separa para perseguir suas listas de desejos, K ordena que seus amigos façam o que quiserem, mas o mais importante é destruir a esperança de Akira e assistir sua aldeia cair no caos. Enquanto K controla a horda de zumbis, Akira luta através do enxame, determinado a salvar seus pais e retribuí-los. Os pais de Akira estão presos dentro de uma casa com Nagisa e Aomi, onde seu pai quase desmaia devido a estar doente. Enquanto isso, Andrew corre freneticamente pela aldeia, procurando por seu cachorro. Ela finalmente o encontra, dando uns pegas numa galinha. Mas antes que ela possa reagir, Kensho aparece e coloca a mão sobre a boca dela, avisando-a que os zumbis estão por perto. Ele sussurra que eles têm que ficar cautelosos. Andrew começa a chorar, dizendo que seu cachorro é a única coisa que lhe resta. Kensho levanta ela para um telhado próximo, para que os zumbis não possam alcançá-los. De repente, Shinobu aparece e diz a Kensho o quão miserável tem sido sua vida. Consumido por ressentimento, Shinobu tenta empurrar Kensho para a horda, mas Kensho consegue se agrupar e revida. Enquanto isso, Beatrix chega à roda da água tentando pará-la para salvar o sistema de energia da aldeia. Mas Tuvako aparece e a ataca, gabando-se de que uma vez ganhou um campeonato de esgrima. Tuvako quebra a katana de Beatrix, mas Beatrix rapidamente saca uma lâmina e seu duelo feroz começa. Em outro lugar, Shizuka tenta convencer Shon e os outros anciãos a fugirem com ela, mas eles recusam, dizendo que estão muito velhos para andar rápido e dizem a ela para deixá-los para trás e se salvar. Mas, vendo os zumbis cercando a área, Shizuka decide atraí-los para longe, agindo sem cálculo pela primeira vez. Dentro da casa barricadada, os pais de Akira e os outros permanecem presos enquanto os zumbis se aproximam. De repente, Akira invade, cortando vários zumbis. Enquanto luta, ele grita tudo o que sempre quis fazer por seus pais. Seu pai, ao ouvir suas palavras, fica comovido às lágrimas. Quando Akira está prestes a ser dominado, seu pai o puxa para dentro e lhe diz que se ele realmente quer retribuí-los, ele deve cuidar de sua mãe antes de sair para se sacrificar. O passado de Shigenobu pisca em sua mente. Ele uma vez teve uma vida de casado que achava sufocante. Enquanto seu vizinho era promovido, ele se sentia preso e constantemente comparado por sua esposa. Todas as noites, ele fugia para bares e cibercafés, culpando sua esposa por todos os seus infortúnios. Naoki, por outro lado, uma vez trabalhou em um restaurante chique, mas sua preguiça fez com que todos o desprezassem. Shizuka escapa dos zumbis e se esconde em um campo, mas o novo Didi Naoki aparece e cantar é um de seus objetivos na lista de desejos. Horrorizada, Shizuka corre, mas Naoki para e amaldiçoa seu azar novamente por arruinar seu momento. Enquanto isso, o Didi original, Rico, acorda, sentindo o espírito de sua esposa guiando-o. Beatrix e Tuco continuam sua luta intensa. Tuco fica impressionada com a habilidade de Beatrix, mas fica impaciente e acelera sua motosserra, atraindo os zumbis para mais perto. Beatrix a chama de má, mas Tuco, tremendo de raiva, começa a desabafar sobre seu passado miserável, e quanto mais ela se lembra, mais violentos se tornam seus golpes. Em outro lugar, Kensho ainda luta com Shigenobu. Enquanto Shigenobu desabafa sobre sua esposa, Kensho interrompe, dizendo a verdade de que ele é o problema, pois ele não passa de um marido inútil que nunca apreciou sua esposa. Shigenobu surta e empurra Kensho, mas Kensho o arrasta para baixo com ele. Zumbis se aproximam e Shigenobu entra em pânico. Pensando rápido, Kensho mergulha no poço de esgoto para se esconder, enquanto Shigenobu, aterrorizado, corre em direção à cerca e leva um choque. Encurramada novamente, Shizuka se prepara para ser beijada até que Rico reúne os velhos aldeões para salvá-la, gritando que eles sobreviveram a coisas mais difíceis do que zumbis. Shizuka distrai Naoki falando sobre como mudar a sorte, o que o enfureceu. Ele aponta uma arma para ela, mas Rico chega a tempo e atira na arma da mão de Naoki. Shizuka suspira aliviada, e Naoki avança novamente sobre ela, mas os anciãos invadem, nocauteando em respeito à coragem de Shizuka.
Enquanto Naoki está derrotado, ele ainda culpa seu azar. Shizuka diz a ele que a sorte só muda quando o comportamento muda. Virando-se para os anciãos, ela os agradece, dizendo que ela é a sortuda por tê-los. De volta ao duelo de duas duronas, Tuco grita para Beatrix que pessoas com ideais distorcidos merecem ser comidas por zumbis. Beatrix revida que a mentalidade de Tuco é sua própria queda e sua vida normal não é universal. Tuco se recusa a ouvir, mas aproveitando sua raiva, Beatrix atrai os zumbis em direção à roda d'água. Enquanto eles se aglomeram, ela sobe nela usando seu movimento para emperrar o mecanismo e cortar a energia. A roda cai, quase esmagando Tuco. Ela desvia, chocada por ter sido superada por uma estrangeira, mas Beatrix a deixa para trás e os zumbis devoram Tuco onde ela está. Enquanto isso, o pai de Akira luta desesperadamente fora da casa, atacando os zumbis. Akira tenta abrir a porta para ajudar, mas seu pai grita com ele para mantê-la fechada ou todos morrerão. Akira assiste impotente enquanto seu pai se defende dos mortos-vivos. Quando restam apenas 3, seu pai de repente aperta o peito, seu coração falhando. Ele desaba, percebendo que sua hora chegou, pronto para morrer protegendo sua família. Nesse momento, K chega em um caminhão de lixo, atropelando os zumbis e salvando o pai de Akira. Mas suas intenções são sombrias. Ele sorri e diz a Akira que quer vê-lo se tornar um zumbi. Mantendo o pai de Akira como refém, K força Akira uma escolha impossível entre salvar seu pai ou salvar todos os outros. Quando K era pequeno, ele tinha muitos amigos e passava todos os dias de verão em festas na piscina. Mas à medida que envelhece, os seus amigos começam a notar que ele é um introvertido natural e eventualmente eles se afastam, deixando ele sozinho. Por anos ele passou seu tempo em solidão, seja na escola ou em casa. Quando ele entra na faculdade, ele tenta mudar a si mesmo, fazendo tudo o que ele pode para fazer amigos, mas todos ainda o veem da mesma forma, como introvertido. Um dia ele fica furioso com o fato de que ele não pode mudar, e então ele avista Akira rindo alegremente com seus amigos. A inveja arde dentro dele, pois Akira sempre parece feliz, circundado sem esforços por pessoas. Agora, em um ato distorcido de ressentimento, K mantém Akira como refém, querendo destruir a felicidade que ele nunca teve. Akira está encurralado e sem saber o que fazer. Quando ele se prepara para sair, seu pai o proíbe, advertindo que abrir a porta pode arriscar a vida de todos. Akira protesta que não pode simplesmente ficar sentado e assistir seu pai morrer, mas seu pai calmamente revela que seu tempo é limitado de qualquer maneira. Confuso, Akira descobre com sua mãe que seu pai está doente e nem os médicos sabem como curá-lo. Desesperado, Akira insiste que deve haver uma maneira de curá-lo para que eles possam viver como uma família novamente. Mas seu pai sorri fracamente e diz a ele que para realmente retribuí-los, Akira tem que ajudar a humanidade. E se Akira puder fazer isso um dia, seu pai diz que ficará orgulhoso mesmo na morte. Akira sente o peso das palavras de seu pai pressionando-o. Lembre-se de todas as lutas de seus amigos e familiares. Enquanto isso, lá fora, K espera que Akira surja. Quando Akira não o faz, K fica agitado. Assim que ele está prestes a tirar o pai de Akira para os zumbis, a porta da frente se abre. K e o pai de Akira ficam chocados ao verem Akira aparecer. Aparentemente, como zumbi, eles gritam em descrença, chamando-o de idiota. E K cai na gargalhada histérica, alegando vitória. Ele zomba de Akira, dizendo que agora ele nunca mais vai desfrutar da vida. Mas Akira de repente avança e puxa K para o chão, atordoando-o. K congela, pois Akira deveria ser um zumbi. Então ele percebe que Akira voltou à forma humana, deixando-o completamente confuso. Mais cedo, antes de salvar seu pai, Akira teve um plano para se disfarçar de zumbi. Nagisa, uma maquiadora habilidosa, o ajuda a fazer isso. Com seu cosplay de zumbi completo, que é mais um item fora de sua lista de desejos, Akira abre a porta para atrair zumbis reais para dentro. Enquanto eles entram, as garotas os combatem, dando a Akira a chance de agir e salvar seu pai. Enquanto todos se preocupam com o pai de Akira, K zomba de Akira, dizendo que seu plano falhou, mas os joelhos de K começam a tremer. Akira então pergunta em voz baixa qual é a verdadeira lista de desejos dele. K hesita, memórias voltando dele e de seus amigos, nadando na piscina pública sob o sol, rindo. Ele confessa que tudo o que queria era reviver essa memória pela última vez.
Akira diz a ele que ele é um tolo por fazer coisas tão malignas, quando poderia ter compartilhado essa alegria com eles. Quando Ka uma vez assistiu Akira rindo com seus amigos, Akira realmente convidou Ka para se juntar a eles para o almoço, mas sendo tímido, Ka fugiu. Eles olharam para ele estranhamente, todos, exceto Akira, que não o julgou. De repente, no presente, Ka é mordido por um zumbi. Furioso, ele esmaga a criatura, mas a infecção se espalha. Ele começa a chorar enquanto o vírus se infiltra em sua mente. Mas antes que ele mude completamente, Akira o abraça e diz que se ele se tornar um zumbi, ele quer nadar junto com ele em uma piscina como um casal de amigos. Ka cora envergonhada e foge, forçando Akira a deixá-lo ir. Ka corre pela selva perseguido por zumbis até chegar a um rio. Lá ele avista a mesma piscina pública de sua infância. Enquanto a encara, ele vê uma Akira zumbificado já flutuando dentro. Lembre-se das palavras de Akira. Ka entra na água para se juntar a ele, cumprindo a sua promessa. Enquanto isso, Akira chega às cercas onde os aldeões estão reunidos, assim como seus amigos. Ele fica confuso com a aparência suja e fedorenta de Kensho. Shizuka o lembra que zumbis os estão perseguindo. Todos entram em pânico, sem saber como escapar pela cerca. De repente, Beatriz chega, montada em uma enorme roda d'água. Ela não consegue pará-la, batendo na cerca e abrindo o caminho para todos fugirem. Akira lidera o grupo em direção a uma ponte pêncil, apenas para descobrir que a ponte está faltando. Toda a esperança parece perdida até que Masaru aparece jogando uma ponte de substituição para Akira. Akira e Kensho seguram a ponte firme enquanto todos atravessam. Quando os zumbis quase os alcançam, os dois homens pulam juntos para o outro lado. Shizuka e Beatrix temem que eles tenham caído, mas para sua surpresa, Akira e Kensho se agarram às cordas, subindo para a segurança. Enquanto sobem, Akira diz a Kensho que Ka só queria amigos. Kensho chama Ka de tolo por fazer coisas malignas, mas Akira insiste que qualquer um pode acabar como ele, incluindo ele mesmo, que quase se perdeu uma vez para o vazio de seu trabalho de escritório. Uma vez em terra firme, o pai de Akira elogia ele por salvar toda a aldeia, completando outro dos sonhos da lista de desejos de Akira. Dias depois, os aldeões fecham o túnel cheio de zumbis e começam a reconstruir. Sob a liderança de Masaru, a construção avança rapidamente. Tomi agradece a Shizuka por ajudar os anciãos a recuperar a esperança e continuar vivendo. Kensho e Anju reconstroem as cercas juntos, e Kensho percebe que Anju parece uma nova pessoa. Ela diz a ele que parou de chorar por zumbis porque alguém finalmente a fez sorrir, agradecendo ao próximo Kevin Hart, Kensho, para animá-la. Naquela noite, Akira cuida do seu pai doente. Sua mãe lhe diz que seu pai sempre se preocupou com ele, não por causa do apocalipse zumbi, mas desde o dia em que Akira partiu para Tóquio. Dominado por emoção, Akira promete que se algo acontecer, ele cuidará de sua mãe na vileja. Então sua mãe revela a verdade de que seu pai só tem hemorroidas. O grupo fica chocado com a doença estúpida e Akira cai na gargalhada em alívio. Ainda sorrindo, ele lembra do conselho de seu pai de sonhar grande. De repente, Akira se levanta e anuncia que está deixando a vileja para viajar o país para salvar o mundo e curar hemorroidas de seu pai. Seus amigos ficam chocados, mas seu pai irradia de orgulho do grande sonho do filho. Akira escreve uma nova entrada em sua lista de desejos de curar as hemorroidas de seu pai. Então convida todos a adicionarem seus próprios sonhos. O grupo se aglomera, rabiscando novos objetivos para sua próxima aventura, trazendo um sorriso orgulhoso aos pais de Akira. Na manhã seguinte, Akira e seus amigos se despedem. Shizuka lembra Rikou que ela não é a sua esposa. Anju chora e diz a Kensho para voltar breve. E a mãe de Akira entrega águas marinhas cozidas para que ele não morra de fome na rua. Antes de partir, o pai de Akira promete cuidar de sua esposa, fazendo Akira sorrir. Ao partirem, Akira sugere seguir ao norte, onde há rumores de muitos sobreviventes. Em vez de procurar imediatamente por uma cura, ele tira um tempo para passear, rir e aproveitar a sua jornada. E assim, para seu próximo destino, Akira e seus amigos partem para Hokkaido, que será na segunda temporada, que ainda não existe. Comente abaixo os zumbis se você assistiu até o fim. Inscreva-se para não perder o próximo. Até a próxima Rebobina se despede.